Olá, bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu quero mostrar para você como o protocolo SIP ele foi desenhado e pensado, quais são os componentes de uma mensagem de sinalização SIP e como ele está organizado. Então, se você quer aprender um pouco mais sobre como o protocolo SIP ele foi organizado, quais são os componentes, cabeçalhos e como ler uma mensagem SIP, quais são as partes importantes dentro de uma mensagem SIP, se liga nesse vídeo porque eu vou mostrar isso para você agora. Mas antes, se você gostou da ideia e quer ajudar a gente seguindo aqui no canal, se inscreve, ativa as notificações e curte logo esse vídeo porque esse conteúdo vai ser bastante interessante, beleza, pessoal? Então vamos lá, vamos avançar aqui para o vídeo. O protocolo SIP ele teve a origem em meados dos anos 90, quando o protocolo H323 ele já emergia no mundo de colaboração e comunicação unificada, e o protocolo SIP, que é o que vamos tratar aqui, ele foi originalmente criado para permitir a adição, remoção e manipulação de conferências multicast, de chamadas multicast. Então, o objetivo inicial por trás da criação do SIP foi o estabelecimento de sessão de múltiplos pontos, ou seja, ter uma sessão multicast estabelecida e se permitir modificar essa sessão. E pensando nisso, o SIP ele foi criado, moldado, se inspirando nos protocolos de internet que funcionam em modo texto, como é o caso, por exemplo, do SMTP, que é um protocolo de envio de e-mail, e o HTTP, que é o protocolo responsável por entregar as páginas da internet ao seu navegador web. O SIP, para quem não sabe, ele também segue as normas do IETF, então existe uma RFC documentada para ele, a RFC 3261, e dentro dessa RFC ele descreve todos os métodos e funcionamento do protocolo SIP. Por isso ele possui três características que eu considero muito importantes. A primeira é a simplicidade. O fato de seus métodos serem autoexplicativos, a gente consegue entender de maneira clara e precisa o que cada um deles quer dizer. Por exemplo, invite, você sabe que ele está convidando para uma sessão. By, você sabe que ele está encerrando uma sessão. Um refer, você sabe que ele está referenciando algo, ou seja, fazendo uma transferência ou uma conexão de um terceiro, e por aí vai. O segundo item que eu considero importante é a independência do protocolo de transporte, porque dentro do modelo OSI ou do modelo TCP/IP, o SIP ele pode funcionar tanto com o TCP ou o UDP ou qualquer um outro protocolo que estiver trabalhando na camada de transporte. Você lembra que lá no modelo OSI a gente tem enlace, rede, transporte, aplicação e aí, por aí vai, a gente tem as múltiplas camadas do modelo OSI. O SIP, nesse caso, ele é independente de qual protocolo está funcionando na camada de transporte, ou seja, ele vai funcionar com qualquer um. E o terceiro item que eu considero importante é o fato do SIP ser baseado em texto, ou seja, ele remete também à simplicidade porque a gente, através de uma análise, de um analisador de protocolos, como o Wireshark, por exemplo, a gente consegue ver o protocolo SIP funcionando de maneira simples, clara, sem precisar de um decodificador, como acontece no H323, que é um protocolo em formato binário, que a gente precisa de decodificadores ou plugins específicos dentro do Wireshark para poder fazer a tradução daquela mensagem para uma forma de leitura que seja possível entender, ou seja, que um ser humano consiga ler. O SIP ele vem em formato texto, então isso facilita a leitura do engenheiro de TI ou do profissional que estiver analisando aquele conteúdo. Então, focado na simplicidade e no fato dele ser baseado em texto, vamos agora para a prática. Eu quero mostrar para vocês aqui uma mensagem SIP de exemplo, onde podemos identificar alguns elementos e dar nome aos bois, vamos dizer assim. A primeira coisa que a gente tem aqui é o método. Então, dentro de uma mensagem SIP, como a gente pode ver, ela vem toda em formato texto, a gente consegue bater o olho e identificar alguns elementos dentro da mensagem SIP. Ou seja, se eu não tivesse destacado aqui a URI, ou o método, o cabeçalho ou o SDP, vocês de cara já conseguiriam identificar algumas coisas e seria mais intuitivo, simplesmente pelo fato dele ser em formato texto, tá? Então vamos lá, o primeiro elemento que a gente tem nessa mensagem SIP é o método, que está destacado aqui em vermelho,
que é o nosso invite. Tá? A gente tem aqui o método invite e nesse caso a gente sabe que por ser um invite ele vai ser um método que está iniciando uma sessão SIP. Nesse caso do método, a gente poderia ter aqui também outros métodos. Então, qualquer outro método se encaixaria aqui. A gente poderia ter um update, a gente poderia ter um refer, a gente poderia ter até mesmo um buy para finalizar uma sessão SIP. O segundo elemento que a gente tem na mensagem SIP é o SIP URI, que ele vem aqui destacado em verde. E essa parte aqui do SIP URI que eu estou destacando, ela é responsável por identificar o destinatário da mensagem, dessa sinalização. Observe que ele é muito semelhante ao endereço de e-mail, né? Ele tem um formato aí bem parecido com o endereço de e-mail. O primeiro item dentro do SIP URI é o protocolo a ser utilizado. Nesse caso aqui a gente tem o SIP, então ele está enviando uma sinalização SIP. Aqui poderia ser também um SIP S, que identifica um SIP seguro, poderia ser no formato TEL, que identifica um telefone, e por aí vai. Nessa primeira parte do SIP URI, ele vai determinar o protocolo. Tá? Então a gente tem ali o formato SIP, seguido de 2 pontos. Logo depois desses 2 pontos vem o que identifica o usuário, o end user, né? No nosso caso, quem vai receber essa sinalização. Aqui existe um end user chamado de teste, um usuário final chamado de teste, mas poderia ser um número de telefone simples, um número de telefone no formato E164, e é para onde ele vai enviar essa sinalização, ok? Seguido aqui a gente tem o arroba, que vai separar a parte do usuário da parte do domínio ou do host, como um endereço de e-mail propriamente dito mesmo. E aí a gente tem aqui, nesse exemplo, a gente tem um endereço IP, tá? Mas poderia ser um domínio, poderia ser um FQDN, um nome completo de um host, ou qualquer forma de identificar a qual domínio ou a qual servidor aquele usuário pertence. E por último a gente tem, seguido dos 2 pontos aqui, a porta de conexão. Nesse caso ele está conectando na porta 5060, que é a porta padrão do SIP. Observem que esse último campo aqui, ele é opcional. Tá? Porque a porta 5060, por ser padrão, se você omitir, o servidor que está recebendo essa mensagem SIP, ele vai saber que se trata de uma porta 5060, porque é uma mensagem de sinalização SIP. Ok? Avançando, então vamos limpar aqui. A gente já tratou aqui o SIP URI. Avançando agora, a gente tem os cabeçalhos do protocolo SIP. Observem que a gente tem aqui em amarelo agora todos os elementos do cabeçalho dessa mensagem de invite. Tá? Então, tudo que está em amarelo a gente considera cabeçalho da mensagem SIP. Observem que alguns campos dentro desse cabeçalho são obrigatórios, ou seja, eles não podem faltar nunca. Se faltar, a mensagem, ou a chamada, ou a sinalização, ela vai falhar. Os campos que são obrigatórios, a gente tem via, max forwards, from, to, call ID e CSEC. Esses 6 campos são obrigatórios em qualquer mensagem SIP. Tá? Então eles têm que existir em uma mensagem SIP. Se eles estiverem faltando por qualquer motivo que seja, essa mensagem ela vai falhar e o originador da sinalização vai receber uma mensagem de erro, seja uma mensagem do tipo 500 ou uma mensagem do tipo 400, mas ele vai receber um erro do servidor, ok? Por último, a gente tem o corpo da mensagem do protocolo SIP. Semelhante ao HTTP, que a gente vê também esses 2 cabeçalhos, que é o Content Type e o Content Length, que eles fazem parte também do cabeçalho do HTTP e também do SMTP. No SIP a gente também vai observar o Content Type e o Content Length, que vão dizer qual é o corpo da mensagem. E nesse caso a gente vê que existe um Application SDP, definido como um Content Type, e a gente tem um comprimento de 123 bytes nesse corpo de mensagem. E o corpo ele vem logo em seguida, né? Então a gente tem aqui o SDP, que é o corpo da mensagem que está sendo passado. O SDP, para quem não sabe, é um protocolo de descrição de sessão, ou seja, em inglês ele é Session Description Protocol,
e ele descreve como estabelecer a conexão de fim a fim, ou seja, como o usuário A ou como o chamador A vai conectar com o destino B. Então ele vai definir aqui o IP de conexão, a porta, o tipo de codec que vai ser utilizado e por aí vai. E utilizando essas informações ele vai estabelecer essa seção SIP com esses dados. Muito bem, você chegou ao final desse vídeo onde eu mostrei aqui o funcionamento e os conceitos básicos por trás do protocolo SIP, como ele foi pensado, desenhado, toda a questão de arquitetura por trás do SIP, de maneira bem resumida, obviamente, porque é um vídeo curto, mas se você tem interesse em aprofundar e detalhar o funcionamento do protocolo SIP, a gente possui um curso de introdução ao SIP, onde apresentamos a história da telefonia, os conceitos de telecomunicação, avançando para o protocolo SIP, como ele foi estruturado de maneira mais detalhada, apresentando mensagens de erro, invites, mensagens de sinalização e, por fim, mostrando também o protocolo SDP, quais são os campos do protocolo SDP ou atributos, como são chamados no protocolo SDP. E, por fim, a gente possui um módulo específico de Wireshark, onde a gente mostra na prática como fazer a análise e debugs de mensagens SIP através de um analisador de pacotes de redes, que é o Wireshark. Então, se você ficou interessado nesse treinamento, acesse o nosso site, dca.com.br, e veja os nossos cursos. Tenho certeza que você vai achar algo bem interessante lá. Beleza? E se você chegou até o final do vídeo, se inscreve, ativa a notificação e deixa seu like. Beleza? Valeu, pessoal. Até a próxima. Aquele abraço.